Opa, atenção, hein? Coletiva da Enel, a empresa responsável pelo fornecimento de energia aqui na cidade de São Paulo. Vamos acompanhar, é ao vivo. Sem ela não existe celular carregado, sem ela não existe alimento preservado na geladeira. Então, isso é fundamental para as nossas vidas. E o evento de sexta-feira passada, no dia 3, ele foi de uma magnitude enorme. Ele foi algo absolutamente que os próprios institutos de meteorologia não previam. Foi uma tempestade que avançou sobre o estado de São Paulo, uma tempestade com 400 quilômetros de extensão. Os institutos de meteorologia previam ventos máximos de 55 quilômetros por hora, mas nós tivemos, na realidade, ventos aqui na região metropolitana de São Paulo, rajadas de 103, 104, 105 quilômetros por hora. E isso teve um impacto destruidor sobre a rede de distribuição de energia elétrica, sobretudo porque é uma rede aérea, majoritariamente aérea. Nós temos 43 mil quilômetros de rede, das quais 2 mil quilômetros são subterrâneas e 41 mil quilômetros são aéreas. Então, essa rede aérea sofreu muito com a tempestade dessa magnitude. Quando a gente se prepara para uma tempestade de 55 quilômetros por hora e vem uma tempestade com 104, 105 quilômetros por hora, não é como se nós tivéssemos duas tempestades de 55. O efeito disso, devastador sobre a rede e sobre a vegetação urbana, ele é exponencial. É mais ou menos feita aquela ideia, 2 terremotos de 5 graus na escala Richter não são iguais a um terremoto de 10. Um terremoto de 10 é muito mais devastador. Então, isso é não linear, isso é exponencial. E foi isso que aconteceu, né? E a partir daquela noite, na sexta-feira, nós tivemos, em função desses fortes impactos, 95% que vocês viram as imagens, telhados, coberturas de postos de gasolina, mas, sobretudo, a vegetação, né, atingiu nossa rede de maneira muito forte. 95% das ocorrências na nossa rede, essa devastação sobre parte importante da rede, veio das árvores, né? São Paulo tem uma cobertura, estou citando São Paulo porque é o maior município, mas isso se repete nos demais. São Paulo tem uma cobertura vegetal fantástica, de 54%. São aproximadamente 650 mil árvores, segundo a Prefeitura de São Paulo. E elas sofrem com o vento, né? Elas sofrem com o vento e, ao caírem, essas árvores, esses galhos atingem a rede elétrica. Nós tivemos, né, que substituir uma quantidade enorme, centenas de postes, né, centenas de transformadores, só de cabos que tiveram que ser recompostos na rede, foram mais de 100 quilômetros de cabos de média tensão. Isso dá uma distância superior a São Paulo-Campinas, para vocês terem noção da magnitude do que nós estamos falando. E aí, diante disso, nós, de repente, não mais que de repente, passamos a ter 2,5 milhões de clientes sem energia. O que é que fizemos naquele momento? Nós tínhamos nos preparado para uma tempestade de 55 quilômetros por hora, em termos de intensidade de vento. Tivemos que, muito rapidamente, triplicar essa quantidade de equipes. Então, mobilizamos todas as equipes, passamos a ter 900 equipes em campo, naquele momento, na noite da sexta-feira. Então, saímos da tarde da sexta-feira de 300 equipes, seria mais do que suficiente para uma chuva, uma tempestade com essa magnitude que nós havíamos pensado, para 900 equipes. No sábado já tínhamos 950, no domingo 1.000 e a partir de segunda-feira, né, 1.200 equipes. Isso foi um esforço gigantesco, inclusive chegamos a mobilizar, temos mobilizado hoje, equipes de outras áreas de concessão nossas, ou seja, consumiu todos os nossos recursos e trouxemos de outras áreas de concessão nossas, no interior do Rio de Janeiro e no estado do Ceará. No interior do Rio de Janeiro, inclusive, não apenas com eletricistas, mas com caminhões que estão trabalhando desde então. Qual é o nosso grande intuito? Restaurar o quanto antes. Nesse momento, às 10 horas da manhã, né, nós temos a posição, são dos 2 milhões e 100 mil clientes que ficaram sem energia na sexta-feira à noite. Temos, nesse momento, 11 mil clientes. Né? Isso é 0,5% do que existia lá.
Por óbvio que 0,5% pode parecer estatisticamente pouco, né? E de fato é estatisticamente pouco, mas para cada um desses consumidores, para cada um desses cidadãos que está sem energia desde sexta-feira, isso é terrível. Nós temos essa consciência, sabemos da nossa responsabilidade, do nosso dever de ofício, estamos trabalhando assim incansavelmente, saibam disso, incansavelmente, não só as equipes de campo que estão nas ruas, as 1.200 equipes, né, pesadas de campo, mas também toda a equipe de logística que apoia isso, de inteligência que apoia isso, porque é preciso ter material, é preciso reabastecer caminhões, é preciso direcionar para onde os caminhões vão seguir nas ordens de serviço, de despachos. Então, todo esse conjunto, né, de atribuições envolve um batalhão de pessoas e 1.200 pessoas em campo. Não descansaremos enquanto não tivermos concluído essa missão, e a gente acredita que logo mais, ao longo do dia de hoje, deverá estar resolvido. São 11 mil casos, está certo? Talvez nesse momento seja até menos. Evidentemente que sempre há algum tipo dessas 11 mil, né, tem 2 mil que são ocorrências mais relevantes, 2 mil unidades consumidores, ocorrências mais relevantes, que precisa ainda retirar algumas coisas sobre a rede, mas a gente acredita, né, que estamos muito próximos de resolver definitivamente e regularizar o serviço para esses 11 mil clientes que estão sem energia. Bem, dito isso, eu fico à disposição dos senhores para nós falarmos. Túlio, da Folha de São Paulo, mais cedo, aliás, no boletim de ontem à noite, vocês disseram que o total de pessoas na região que estava sem luz há mais de 24 horas era de 107 mil pessoas, considerando as pessoas que perderam a energia posteriormente à sexta-feira. Vocês têm um balanço desse número? Temos também, temos sim. Nós acompanhamos os dois números. O número mais relevante nesse momento, evidentemente, Túlio, é o número da sexta-feira. É onde nós estamos, porque é mais antigo, ou seja, a gente adota dois critérios, o critério da antiguidade e o critério da emergência. Tá? Então, o número da sexta-feira, como eu falei, agora às 10 horas da manhã, 11 mil unidades consumidoras. E o número de mais de 24 horas sem energia são 56 mil neste momento. Diariamente, isso é importante esclarecer, diariamente existem ocorrências na rede. É uma caminhonete ou um ônibus que bate num poste, é um galho de árvore que cai, é um isolador que trinca, é uma cruzeta que quebra, enfim, é do curso normal do negócio, né, de distribuição de energia elétrica, majoritariamente aérea, você ter ocorrências durante o dia. Então, eu queria separar isto, ou seja, para deixar muito claro, na sexta-feira, 2.104.000 clientes ficaram sem energia em função daquele evento climático de grande proporção, dos quais hoje apenas 11 mil estão todos, inclusive, é bom descrever isso, todos, inclusive, estão já com as ordens de serviço despachadas, ou seja, as equipes já estão indo a cada uma dessas ordens. Evidentemente, alguns serão equacionados mais rapidamente e outros demorarão um pouco mais em função da complexidade. Mas nós acreditamos que muito em breve nós estaremos com isso zerado. Tá? Presidente, Renan Fiuza, da CNN Brasil, existe alguma possibilidade do ressarcimento dessas pessoas que foram prejudicadas com a falta de energia? O Ministério Público de São Paulo pediu à concessionária para que haja um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para que possa existir esse ressarcimento desses mais de 2 milhões de usuários e aguarda, inclusive, uma resposta durante os próximos 15 dias. Eu queria saber do senhor se existe essa possibilidade. Importante destacar o seguinte, o setor elétrico brasileiro é competência da União, né? Competência da União, que exerce isso através de leis federais e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, através de regulamento específico. Essa regulamentação emanada da Agência de Energia Elétrica já tem, consolidado de longa data, 2 dispositivos para ressarcimento de danos. Um voltado para ressarcimento de danos elétricos a equipamentos eletroeletrônicos, ou seja, uma geladeira queimou, um forno de micro-ondas queimou, lâmpadas queimaram por eventos elétricos, está lá no procedimento, na resolução 1000 da ANEEL,
tudo que tem que ser feito, como a companhia tem que agir. Isso é do curso normal. Então, qualquer cliente que tenha algum tipo de eletrodoméstico, aquele evento de sexta-feira que tenha sido danificado, ele entra com a solicitação. Nós estamos, inclusive, nossa área comercial está agilizando esses canais, dada a excepcionalidade, até buscando antecipar esses prazos de recepção dessas demandas, tá certo? Para que a gente possa agilizar. E aí entra naquele procedimento, a gente vai fazer em rito expedito, para que a pessoa tenha o seu ressarcimento do seu eletrodoméstico. Um outro tipo de ressarcimento, que está num outro dispositivo também da ANEEL, né, é quanto ao tempo que o cliente ficou, aquela unidade consumidora, seja ela residencial, comercial, ficou sem energia. Há uma compensação. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela estabelece uma metodologia que calcula, né, em função do tempo que se ficou sem energia, da magnitude, etc., quanto é a compensação a ser feita, e isso na fatura do mês subsequente, isso é abatido da fatura. Então, isso também faz parte da regra do jogo regular, né? Vamos chamar assim, consagrada e consolidada no setor elétrico de muitas décadas. Quanto, no que diz respeito à sua pergunta, alimentos, perda de alimentos, a gente viu muita matéria, né? É claro que isso traz, sim, um transtorno para o cidadão lá que perdeu, sobretudo a população de menor renda, mas isso não está previsto na regulamentação setorial. Não obstante isso, na segunda-feira à noite, nós tivemos uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Tarcísio, do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica e das 5 distribuidoras que atuam no estado de São Paulo, em distintas áreas de concessão, e foi feito um apelo pelo governador, né, para que, sob a coordenação da Agência Nacional de Energia Elétrica, em até 30 dias, se estudasse uma forma, em caráter excepcionalíssimo, de verificar a possibilidade de abranger isso um pouco mais, sobretudo para aquelas populações de menor renda. Então, as 5 distribuidoras, sob coordenação da ANEEL, né, vão discutir, debater isto, para em 30 dias trazer aí o que é possível. Evidentemente, mais uma vez, pessoal, uma distribuidora de energia elétrica, ela é fortemente regulamentada pelo governo federal através da ANEEL. Então, qualquer procedimento nosso precisa emanar das regras, seja em caráter ordinário, seja em caráter excepcional. Então, nós estamos absolutamente abertos e colaborativos junto com a ANEEL para isso, mas precisa sair, né, o comando regulatório, para que a gente, ainda que em caráter excepcional, para que a gente possa dar vazão. Os outros 2 já existem, está consolidado, e nós estamos, inclusive, agilizando para que isso aconteça mais rápido. Presidente. Rodrigo, do G1. Desculpa. Tem muita gente zangada depois de quase 5 dias sem luz com a Enel. Os senhores vão fazer um pedido de desculpa para a população de São Paulo? Acham que devem pedir desculpa para a população? Se você perceber a minha primeira entrevista, que foi na segunda-feira à noite, lá no Palácio dos Bandeirantes, junto com o governador Tarcísio, o prefeito, o diretor-geral da ANEEL, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente me solidarizar com a população que está sem energia, com a família dele, enfim, toda a sociedade, não só o consumidor, o cliente, depende de energia. Temos sim, né, estamos sim sentindo a dor, estamos solidários, estamos trabalhando, pedimos desculpas por isso, claro, tá certo? Não há nenhum problema. Agora, eu gostaria que isso viesse dentro de um contexto, de um contexto de uma situação excepcionalíssima. Nós estamos, Rodrigo, sentindo sim a dor. Eu me coloco do outro lado do balcão, se eu amanhecesse o dia, não tivesse água na minha torneira, porque eu moro num prédio que não pôde estar sem energia e não pôde bombear água para a caixa d'água. É complicado isso, né? Atrapalha muito a nossa dinâmica. Se tivesse perdido, né, alimentos, etc., isso atrapalha muito. Nós somos sensíveis a isso. E aí vem, né, esse sentimento de solidariedade, mas mais do que isso, vem também a necessidade de atuação. Então, nós temos a clara percepção da nossa responsabilidade e do nosso dever de ofício.
É dever de ofício, é responsabilidade nossa e é dever moral, inclusive. Presidente, eu queria só pegar a carona nisso que você disse, né, sobre as ações. Você citou sobre o atendimento à população, tal, ainda está terminando, a meta era ontem, ainda não foi cumprida, faltam só esses 11 mil, né? Eu queria saber qual foi o critério de trabalho feito aqui na cidade, o que foi levado em conta para estabelecer, por exemplo, que foi atendido uma região antes de outra? Existem critérios técnicos para atendimento de situações de emergência. Então, existem, por exemplo, instalações prioritárias, né? Hospitais, UPAs, estações de elevação de água da Sabesp, instalações estratégicas de governos federal, estadual, municipal. As escolas do Enem, que eram 308 dentro da nossa área de concessão, nenhuma ficou sem poder fazer as provas do Enem no domingo à tarde, né? Aquilo foi uma corrida contra o tempo, elas foram impactadas sim. Das 308, 84 haviam sido impactadas. Em várias delas tivemos que colocar geradores, inclusive aqui seja dito, nós tivemos que colocar geradores, colocamos todos os nossos geradores e o prefeito Ricardo Nunes nos cedeu alguns geradores adicionais para que nós pudéssemos, nessa corrida contra o tempo, tá certo? Não deixar nenhuma escola de fora. Eu quero registrar aqui meu agradecimento ao prefeito Ricardo Nunes, naquele momento bem difícil, onde a gente não poderia prejudicar o Enem. Então, tem um conjunto de instalações, unidades onde há pessoas com equipamentos de sobrevida. Evidentemente que tudo isso precisa estar cadastrado antecipadamente no nosso centro de operações do sistema. Estou aqui com o meu diretor de operações, nós estamos aqui no 18º andar. Nós temos um centro de operações, que é o centro de operações, um dos mais modernos, não é só do Brasil, é do mundo, né? E lá nós temos o cadastro de todas essas instalações. Evidentemente, cada instalação que tem uma característica dessa precisa se cadastrar conosco para constar lá. Então, num despacho desse, as prioridades são essas instalações, por óbvio. Depois a gente olha o seguinte: onde estão os maiores volumes de ocorrência? Ou seja, quanto antes eu tenho circuitos elétricos, eu tenho 1.864 circuitos elétricos, eu tenho 164 subestações de grande porte e tenho 1.856 circuitos elétricos. E aí, o nosso sistema, ele detecta o volume de clientes por circuito elétrico. Então, aí tem que ser a nossa prioridade, porque quanto mais clientes eu restaurar naquele circuito, menor o impacto para aqueles clientes. Então, ali mesmo na sexta-feira, nós triplicamos o número de equipes e começamos com 24 horas, nós já tínhamos reduzido para 1 milhão de clientes, e aí nós fomos ampliando, inclusive, com mais equipes trazidas de fora. Hoje são 1.200 equipes hoje são 4 vezes o volume de equipes normal. E aí você vai priorizando por volumes. Os circuitos elétricos têm mais volume de clientes, mais afetados, né, para que você possa fazer isso. Chega no final, são aqueles clientes que estão pendurados em circuitos de baixa tensão. Por isso que essa reta final é um pouco mais demorada, porque uma coisa é você refazer um circuito elétrico de média tensão em 13.800 volts, você tem ali pendurados 15 mil clientes. Outra coisa é um circuito de baixa tensão, onde você tem clientes de baixa tensão e você tem que ir pensando cada um deles. Então são estratégias diferentes. Começa pelos grandes blocos até chegar lá no varejinho, tá certo? Presidente, eu tenho duas questões, falando com a Cris da Jovem Pan. O senhor comentou que isso acontece muito porque a rede é aérea. E a gente sabe que as condições do clima devem piorar, né, ao longo dos anos. Qual que é o planejamento para, então, colocar essa rede para baixo do solo? E é uma pergunta referente à Prefeitura, que disse agora há pouco de manhã que a Procuradoria-Geral do município vai entrar na Justiça, porque aquele prazo até ontem à noite não foi cumprido para restabelecer 100% a energia. Eu queria uma palavra do senhor sobre isso. Perfeito. Desculpa, seu nome? Beatriz. Beatriz. Obrigado, Beatriz. Beatriz,
nós temos na nossa área de concessão 43 mil quilômetros de rede, dos quais 2 mil quilômetros são subterrâneos e 41 mil são aéreos. Essa característica ela é comum a todas as distribuidoras no Brasil. E por que isso? Porque no início do século passado, Beatriz, era a forma mais rápida e barata do país universalizar o serviço de energia elétrica. Vocês pegarem o resultado do censo do IBGE, que saiu recentemente, 30, 40 dias atrás, vocês vão ver que o serviço de energia elétrica no Brasil está universalizado. 99,8% da população brasileira, né, dos domicílios brasileiros, tem fornecimento formal de energia elétrica. Apenas 0,2% nos grotões, sistemas isolados, etc., que não tem. Mas 99,8% de domicílios atendidos com energia elétrica significa universalização. Isso é motivo de orgulho a nível nacional. Água e saneamento é apenas 50%, né? Que provoca, inclusive, doenças, tá certo? Energia elétrica é diferente disso, é quase 100%. Então, mas para que isso pudesse acontecer, era necessário, Beatriz, um padrão de rede que pudesse ser implantado muito rapidamente, né, e que fosse barato. Que padrão é esse? O Brasil emulou o modelo de rede rural norte-americano e com isso universalizou. Agora, ao longo das décadas, né, as cidades, as grandes cidades, sobretudo as capitais, foram se adensando. E aí essa rede elétrica aérea, ela não atende necessariamente às expectativas de confiabilidade e de qualidade. Mas existem várias formas de tratar essa questão. Uma é a questão do tratamento do principal elemento agressor, que é a vegetação. Eu vou falar disso. A outra forma é a do enterramento, que é que você quer saber. Se nós fôssemos indistintamente enterrar todas as redes, só para você ter ideia, 1 quilômetro de rede subterrânea custa 10 vezes mais do que 1 quilômetro de rede aérea, ok? Então, a conta disso não caberia no bolso do consumidor no final do dia. Simplesmente não caberia. E ainda que nós tivéssemos dinheiro infinito, que houvesse dinheiro infinito e capacidade de pagamento infinita, que não é o caso, obrigado. Vou tirar daqui, senão cai. O transtorno de fazer isso rapidamente, numa megalópole, não é nem numa metrópole como São Paulo, uma megalópole como São Paulo, paralisaria tudo. Então isso tem que ser um programa, em primeiro lugar, que não pode ser aplicado indistintamente. Em segundo lugar, tem que ser aplicado com muita prudência mediante critérios técnicos, densidade de carga, demográficos, ou seja, população por quilômetro quadrado, ou seja, uma grande massa populacional. E terceiro, a presença do principal elemento agressor, que é a vegetação, em áreas onde você tem mais elementos arbóreos. Né? Então, são critérios técnicos, demográficos e ambientais para isso. Tá? Então, por isso tem que ser feito pontualmente, porque, do contrário, né, isso pesaria no bolso do consumidor final, que paga a conta, sobretudo do de baixa renda, dos de menor renda. Seria inviável. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer as duas coisas. Quem é o principal elemento agressor, dado que a rede é aérea? Vegetação. Ora, se é vegetação e se o clima está ficando cada vez mais severo, eu quero recordar aqui a terça-feira de carnaval deste ano. O que aconteceu no litoral norte de São Paulo? O governador Tarcísio estava me dizendo, Max, a gente esperava uma chuva de 200 e poucos milímetros, caiu uma chuva superior a 600 milímetros. Que nunca havia sido registrada, né, pelos institutos aqui em São Paulo. Então, é algo muito significativo. Se repetiu agora, sexta-feira, com a questão do vento, não da precipitação de chuva, mas de vento. E isso impactou novamente. Então, o que a gente precisa fazer? E tem uma possibilidade de ser mais barato e, sobretudo, mais rápido. Né? As cidades têm os seus parques arbóreos, as suas árvores, etc. São Paulo, por exemplo, tem 650 mil árvores aproximadamente. Nos 24 municípios da nossa área de concessão, nós temos aproximadamente 3 milhões de árvores de médio e grande porte. Então, cada município, a gente precisa juntar forças com cada um dos municípios, fazer um amplo cadastramento de todo esse parque arbóreo, de preferência georreferenciado, definindo qual é o elemento arbóreo
e, sobretudo, mapeando qual é o estado sanitário dessas árvores, o estado fitossanitário dessas árvores, porque muitas vezes árvores estão apodrecidas, atacadas por cupins, pragas. O que acontece? E outro caso, e outro ponto, muitas vezes são árvores exóticas, ou seja, árvores que não vêm da nossa flora nativa brasileira. Né? Vou dar um exemplo, eucalipto. Né? Eucalipto é da flora, não é da nossa flora, e mais do que isso, é absolutamente incompatível no ambiente urbano. Né? Uma palmeira imperial no meio da calçada, isso é incompatível. As tipuanas, as famosas tipuanas, né? Quem transitar ali por Pinheiros, Itaim, Cerqueira César, Jardins, etc., vai ver árvores belíssimas. Essas árvores foram trazidas 60, 80 anos atrás por São Paulo, chamadas tipuanas. Elas não são daqui. E elas têm três características importantes. Elas são árvores muito grandes, bacana, bonita, de grande porte, frondosas, etc., mas são árvores que têm raízes rasas e são árvores que são muito susceptíveis ao ataque de pragas. 11 horas 20 minutos, nós estamos ouvindo ao vivo, para você que está conosco aqui na CNN Brasil, o presidente da Enel São Paulo, Max Xavier Lins, com muitas informações importantes. Primeiro, ele fez ali uma exposição da quantidade de fiação, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, dos cabos que estão expostos pelas ruas. Disse que aproximadamente 41 quilômetros de cabos estão expostos visivelmente, né? Você passa pelas ruas, você vê que, aliás, alguns é um emaranhado de fio, que é um lance que é horroroso. 2.000 quilômetros são subterrâneos. E aí ele trouxe a análise dessa complexidade de você ter muita fiação exposta com a questão das árvores. Ele trouxe um dado, inclusive, sobre a questão arbórea aqui da cidade de São Paulo, de que nós temos, na cidade de São Paulo, aproximadamente 650 mil árvores. E por causa dessa grande quantidade, teria havido um problema maior. Ok, nesse ponto a gente compreende os números e compreende a questão das árvores, que bom que temos muitas árvores, mas aí entra na questão do serviço que tem que ser prestado por uma empresa que é contratada para isso. O que é que eles disseram? Substituíram centenas de postes de sexta-feira até aqui, centenas de transformadores, 100 quilômetros de cabos foram substituídos, o que equivale, segundo o presidente, a distância entre São Paulo e Campinas. E na sexta-feira, de repente, Juliana Lopes, 2,5 milhões de clientes sem energia. O que ele expôs, que é uma questão importante, que de aproximadamente 300 equipes foram para 900, mas não foi eficaz. Não foi eficaz. São várias explicações sobre as medidas que foram tomadas. A gente lembra, teve uma reunião da Enel com representantes das prefeituras, com o governador de São Paulo, houve ali uma cobrança por medidas. Ele vem explicando, então, essas medidas que foram tomadas, mas ainda temos hoje, fim do prazo dado pela própria companhia, pela própria empresa para retomar a energia, muita gente sem luz. Então, agora fica esse questionamento. Há uma promessa que é a mais importante dessa coletiva. Hoje, até o fim do dia, a Enel vai religar a energia, ou seja, retomar a distribuição de energia elétrica, o fornecimento de energia elétrica para 100% da população do município e da capital aqui de São Paulo. Mais um questionamento que nós traremos daqui a pouco, também aqui no jornal, o seguinte: ele falou sobre a reunião que tiveram com o governador do estado de São Paulo e mais as outras 5 concessionárias responsáveis pelo fornecimento de energia no estado, e que eles têm 30 dias, essas concessionárias, para oferecerem novas alternativas de proposições para regulamentação no que diz respeito a ressarcimento. E aí, depois disso, a agência regulatória vai fazer a análise. Então, minha gente, pessoal pobre, pessoal que perdeu, que estava congelado na geladeira, por enquanto, não tem resposta, tá? A empresa não tem o que responder.